Olá, meus queridos irmãos em Cristo e a todo o Brasil que me assiste e talvez até o mundo afora. Eu me chamo Fábio, do canal Caminhando em Verdade, e hoje estou aqui para trazer alguns pontos, sobre essa situação atual, não especificamente falando, exclusivamente do vírus, como já está bombardeado aí no YouTube. As pessoas já não estão nem gostando tanto, porque tudo que abre já virou viral, literalmente, nas mídias, nas redes, É realmente um assunto muito sério, sim. Mas eu quero falar de uma forma diferente hoje. Quero tratar 5 pontos onde demonstra a fragilidade humana, a ambição antes, durante ou após o caos. Também quero trazer aqui os super religiosos nesses momentos. Também homens bíblicos que passaram medos e angústias, Aqui, coisa breve, um comentário bem direto, bem próprio da minha pessoa. A igreja também que passou, o 5º ponto, muitas vezes por situação de perseguição e de morte, a igreja do Senhor verdadeira. A vocês que ainda não são inscritos nesse canal, se achar relevante, interessante o conteúdo, por favor se inscreva, se assim achar bom. Aos ouvintes aí, aos inscritos, aos amigos, aos irmãos em Cristo principalmente, que já são inscritos nesse canal, se possível, dá o like, compartilhar, com certeza vai ser muito edificante, não para a vida de milhares de pessoas, mas também ao agrado do nosso Deus, nosso poderoso Pai, o Eterno. Em Cristo Jesus estamos aqui com a maior reverência ao nosso Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 4, que diz um pouco dos projetos humanos e como Deus vê tudo isso. Vamos lá? Então, a partir do verso 13, Tiago capítulo 4, verso 13, diz assim: E agora, vós os que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, renegociando, obtemos bons lucros, e no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida no dia de amanhã. Com efeito, não passais de vapor, que se vê por algum instante e depois logo se desfaz. Em vez disso, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós orgulhais em vossas fanfarronadas, ou bravatas, ou fanfarrices, dependendo aí da escritura. Ora, todo orgulho desse gênero ou desse modo é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, logo aí no início, eu quero trazer aqui, meus irmãos, esse ponto da carta de Tiago, que ele envia, para a igreja do Senhor. E ele traz aqui alguns pontos rapidamente para a gente tocar aqui, interessante. Primeiro, é quando ele diz, vocês aí que diz, o mundo, e isso serve para todos, meus irmãos e ouvintes, que diz, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, farei projetos, farei tudo. Mas antes deveria dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, fazemos isso ou aquilo. Porque quando você não faz isso, diz a palavra que é orgulho da nossa humanidade. E todo orgulho desse modo, ele é má ou mal. Agora, é interessante quando a gente já tem uma cultura que as pessoas dizem crer em Deus, e quando nós vamos falar assim, olha, se Deus quiser, amanhã eu farei aquilo lá para você, meu irmão, ou minha irmã, ou tal pessoa. Não, vai dar certo sim, Ele quer. Isso, sem querer, acaba sendo um orgulho da parte do ser humano, porque ele não compreendeu que não se trata do ser humano para Deus, mas de Deus para o ser humano. Então não se trata de algo de nosso querer fazer ou não fazer, mas sim o que Deus tem preparado para
cada um de nós, e para esse mundo. Então aqui nesse ponto, meus irmãos, já entra também aqui um pouco da fragilidade humana. O quanto ela é pequena, né? Ela é simples e passageira. Por quê? Porque olha a segunda parte do texto que diz. Diz assim, ó. Com efeito, não passais de vapor, que se vê por um instante e logo se dissipa. Ou a flor, a nossa vida é como uma flor, ela cai, murcha e evapora. Também, nós vamos lá em Salmos 39, nós vamos ver um ponto também referente a isso. No Salmos 39, do 13 ao 17, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, do 1 ao 8, Salmos 39, diz assim, ó. Veja bem o que diz no Salmo 39. Eu disse, guardarei meu caminho para não pecar, com a língua guardarei minha boca com mordaça, enquanto o ímpio estiver à minha frente, calei-me em silêncio, vendo sua sorte. Minha dor piorou, meu coração queimava dentro de mim, ao meditar nisso, fogo se inflamava e deixei minha língua dizer, mostra-me o fim, Senhor, e qual é a medida dos meus dias, para eu saber quão frágil sou. Vê, um palmo são os dias que me deste, minha duração é nada diante de ti. Todo homem que se levanta apenas é um sopro, apenas sombra o homem que caminha, apenas sopro as riquezas que amontoa, e ele não sabe que vai recolhê-la, e ele não sabe quem vai recolhê-las. E agora, Senhor, o que posso esperar? Minha esperança está em ti. Ok, muito bem. Aqui o salmista, né, está aqui, Salmo de Davi, 39, do verso 2 até o verso 8. No final ele fala, olha, o que esperar? Espera em ti. Porque ele tinha essa consciência de tão frágil é a humanidade, de tão frágil é a raça humana, inclusive os que confiam no Senhor, né? Como aqui diz, eu acho interessante, ele diz, mostra, Senhor, né, a medida dos meus dias, e aí ele diz no 6, vê, um palmo são os dias que me deste, minha duração é nada diante de ti. E de fato, meus irmãos e ouvintes, em um momento de caos como esse, em um momento de dificuldade como esse, que o mundo está passando, que o Brasil está aqui se fechando para essa situação, a gente se depara o quanto frágil nós somos, o quanto que essa fragilidade do homem é efêmera, é passageira, é pequena diante de Deus. Então, para continuar, eu vou para o segundo ponto, que também é inclusa a isso, faz parte dessa fragilidade humana. Então, voltando para Tiago, capítulo 5 agora, lá no final da escritura, ou da Bíblia, né? Tiago, capítulo 5, veja bem o que acontece. Agora nós vamos entrar no ponto que diz sobre a ambição, né? Da raça humana, da humanidade. E mesmo assim, essa ambição se torna frágil, né? E essa ambição, ela tem 3 níveis, que seriam o antes, a ambição durante e depois o caos. E eu quero tratar aqui de forma bem específica o que eu estou tentando trazer aqui para os ouvintes, para não ser mais um vídeo religioso, ou mais um vídeo que vem apenas dizer, olha, estava na Bíblia escrito tudo isso. Olha, não, eu quero trazer aqui um momento atual, com a minha perspectiva, minha observação, minha forma de ver tudo isso, e também encaixar aqui alguns versículos bíblicos para estar aqui não apoiando a minha fala, mas trazendo aqui um certo enriquecimento, que por mais que alguns textos estão especificamente para a época, alguns textos estão especificamente para algum contexto específico
daquele grupo, daquela igreja, daquele determinado local, cultura. Eu quero aqui trazer os pontos que eu posso utilizar. Quando se fala de fragilidade, eu usei Tiago 4 e Salmo 39, que o salmista ali está falando sobre um assunto específico, porém não deixa de estar citando a fragilidade e quanto é pequena a nossa vida e quanto é fraco diante de algo tão minúsculo como o que está acontecendo atualmente no mundo. Nosso corpo, a maioria do nosso corpo é feito com bactéria, né? Esse tipo de vírus no nosso corpo. E eu até recentemente assisti um vídeo falando sobre que o pecado é que transformou toda essa maldade que nós estamos agora vivendo e presenciando. E dentro dessa maldade, eu quero trazer agora o segundo ponto, que seria a parte da ambição humana. Por que eu disse ambição antes? Vamos tratar a parte do antes. Tem antes, tem durante e depois. O antes é que eu também ouvi dizer, e estou replicando o que eu achei interessante, de que se as pessoas soubessem atualmente, no antes, comer, beber de forma necessária, apenas o básico, com certeza a classe inferior não passaria dificuldade. Veja bem, meus irmãos, não estou aqui dando uma de capitalista, socialista, comunista. Eu estou falando isso, que pode ser que alguém que se identifique aí pode falar, mais um crente. Não, eu estou fora de tudo isso. E é importante eu frisar isso aqui nesse canal, nesse vídeo. Por quê? Porque eu respeito sim a política, porém não é o tema aqui, não é o ponto específico. Eu estou dizendo de algo que não atrapalhe o capitalismo e nem o lado bom do socialismo, mas o verdadeiro lado de ambos. Não são os lados que são exatamente destroçados, maus interpretados, mal posicionados e principalmente mal colocado diante do mundo por causa da ambição. O rico, ele quer cada dia estar mais rico. E mesmo o pobre que começa a ficar rico, ele também só quer cada dia ficar mais rico e aí despreza o que está embaixo. Então é uma falácia dizer que só rico não presta e pobre que presta ou vice-versa. Não. É a ambição humana. Dentro de uma fragilidade, o ser humano se comporta antes com toda a sua ganância, né? Às vezes nos grupos do WhatsApp a gente vê os nossos irmãos, nossos primos postarem, por exemplo, um exemplo de mais de 20 obras de estádio aí que os governos anteriores fizeram. Muito dinheiro. E agora? E agora? Como que vamos resolver o problema atual? Vocês percebem a questão da ambição humana, onde entra o antes, né? Por poder, status, partido, por todos os tipos de ambição possíveis e impossíveis de se nomear. Aqui eu não tenho nem como falar muita coisa, porque eu não sou tão instruído assim, é a minha observação, né, de cidadão e também de homem que serve ao Senhor. Agora, e o durante? O durante é que as pessoas começam a entrar numa ambição de preparação para essa situação. E aqui eu não quero isentar ninguém, inclusive a mim. Me preparei, comprei comida, né? Não muito, mas comprei o suficiente para alguns dias aí para ver como vai ser. Informei aos meus irmãos em Cristo que se reúnam para que se preparem também, né? Conversei muito com eles durante a semana, alertei alguns de outros grupos. Por que isso? Porque nós, como seres humanos, enquanto tivermos 2 quilos de feijão, nós estamos ainda com a humanidade querendo compartilhar, mas quando o mal está sobre a porta, que o quilo de feijão acaba e tem só meio quilo, e você olha o seu filho dentro da sua casa,
você vai estar dando para o seu filho e vai matar por esse meio quilo de feijão e jamais vai distribuir para os que estão lá fora. Seja mesmo aqueles que você disse que amava outrora. Por qual motivo? Por causa da ambição durante o caos. Por causa de gel, o álcool gel. Não houve briga nos mercados, nas farmácias, não houve destruições até de prateleiras aí. Houve destruições até de prateleira, discussões, briga, empurra, empurra. Agora imagina quando faltar comida. Imagina quando a situação estiver difícil de fato. Tudo gera em torno da ambição. A ambição antes porque não teve preparação para um país, para cuidar da nação. A ambição durante o caos, porque tudo isso começa a acontecer e aqueles que têm mais dinheiro começam a comprar todo o álcool gel, começam a aproveitar das pessoas que não têm e começam a vender caríssimo, começa a arrancar toda a comida da prateleira do mercado, os mercados começam a aumentar mais os preços e o que acontece? Acontece de que quem paga sempre somos nós que temos dificuldade financeira. Olha, talvez vocês olha como ele tem dificuldade financeira com um monte de livros aí, ele deve ser um estudioso, uma pessoa culta. Não, eu quero aqui dizer para os que não me conhecem, aos novos que estão me assistindo, esse é o meu trabalho. Essa semana, os Correios decretaram que o impresso módico registrado ou carta registrada não pode ser mais enviado. Eu tive que cancelar pelo menos umas 4 a 5 vendas. Isso agora, que eu fiquei sabendo na sexta-feira. E se eu não começar a vender, só a minha esposa vai começar a dar a continuação aí do sustento da minha casa. Isso se as empresas aí também não travar, não falir ou coisa pior. Aviso aqui, meus irmãos, não quero trazer aqui um vídeo como se fosse um caos ou uma preparação. Olha, não é nesse sentido. Eu estou sendo bem direto e específico com a situação atual. Não estou aqui querendo trazer nenhum tipo de apocalipse, nem deixar as pessoas preocupadas, jamais. Não é esse o ponto. Então vamos para o terceiro ponto dentro desse segundo. O terceiro ponto é o após o caos. Então nós falamos do antes, do durante, agora o após o caos. O após o caos eu não vou nem falar muito. Basta se dizer de que empresas grandes como Sonda, Açaí, Supermercado Extra, entre outras redes, fast food, né, as mais famosas aí dos shoppings, os próprios shoppings, eles não vão falir, vão continuar aberto após esse caos. Pode ser que dure 15 dias, pode ser que dure um mês, 2, 3, até o final do ano. E os bancos vão aproveitar desse caos como toda a crise, toda a situação dessa forma aproveitaram. E aí, como é que fica? Por causa da ambição humana, muitos vão estar em dificuldade financeira. E quando eu falo muitos, incluindo a mim e todos nós. Então, aqui, qual é a dica também que eu posso estar passando referente a isso? Se nós aprendermos alguma coisa nesse momento que estamos passando. Exemplo, eu comecei a diminuir o tempo de banho. Eu comecei a usar menos papel. Eu comecei a usar menos energia. Eu comecei a usar algumas coisas mais reduzidas. Por qual motivo? Porque quando passar, e se Deus quiser vai passar, se Deus quiser vai passar, se Deus quiser, né? Ele sabe de todas as coisas, nós vamos aprender algo bom, nós vamos ter vantagem sobre isso. Porque aí quando a coisa estiver mais difícil, nós também aprendemos a viver de uma forma mais regrada, mais organizada. Vamos aprender também nesse após-caos, dessa situação aí,
pandemia ou epidemia, depende de como quer chamar, também mais higiene sobre nossas vidas, né? Ter mais higiene sobre as coisas que comemos, que tocamos e que usamos, né? Aonde passamos, se o Brasil já tivesse essa cultura um bom tempo, com certeza até outras gripes, outros vírus seriam evitados. Veja bem que parte boa que nós podemos aprender sobre a parte do caos após ter acontecido. Amém, meus irmãos? Então vamos aí para o terceiro ponto, que seria os super religiosos. Nesse momento, há religiosos de todas as formas. Religiosos querendo dizer: olha, é uma besteira esse povo aí que tem medo, esse povo aí que não entende que lá em Lucas 12, do 4 ao verso 5 diz: nós não temos que ter medo daquele que mata o corpo, mas nós devemos temer sim aquele que mata o corpo e também tem poder de jogar a sua alma no inferno. Então, crente, fica aí com medo dessa situação de doença, Jesus é maior, tal. De fato, Jesus é o nosso maior antídoto. Jesus é a nossa maior injeção, vacina. O sangue de Cristo, ele nos purificou de tudo isso, de fato. Entretanto, meus queridos religiosos de plantão, quero deixar aqui bem claro de que nós, enquanto vida nessa terra, nós somos natureza humana, sujeito a chorar, sorrir, a sentir dor, a sentir alegria, a sentir pavor, a sentir medo, a sentir todas essas coisas. Inclusive, essa situação deixou muitos com medo. E não é errado ter medo. É até bom ter medo. Significa que nós somos seres humanos. E as pessoas aí de plantão religiosas que estão muito brigando referente a não deixar de se reunir, de se agrupar, algumas delas, não são todas, são aquelas que são os bichos papãos. Aquelas que sabem que se as pessoas não forem para a igreja, o império vai cair, o dízimo vai diminuir, né? Então, esses aí é os que são mais violentos nesse momento, porque sabe que vai perder. Só que são tolos, como dizem lá em Tiago capítulo 5. Olha o que diz: pois bem, agora vós ricos chorai e gemei por causa das desgraças que estão para sobrevir. Vossa riqueza apodreceu, vossas vestes estão carcomidas pelas traças, vosso ouro, vossa prata estão enferrujado, a ferrugem testemunhará contra vós e devorará as vossas carnes. Entesourastes como que um fogo, entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos de que o salário a qual privaste dos trabalhadores que o ceifam os vossos campos, clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Viveis faltosamente na terra, e regalastes, saciastes nos dias da matança, condenaste o justo e puseste a morte, e ele não vos resiste. É exatamente isso que esses homens sentem na hora, quando vê uma situação dessa, e pensa só em ganho, seja os da igreja, os super religiosos, seja os de fora, os dominadores do mundo, os líderes do mundo. Eles sabem que eles não vão quebrar financeiramente, mas eles ficam loucos quando as pessoas deixam de dar lucro a elas. Então aqui é um contexto específico de Tiago, capítulo 5:13, eu sei muito bem. Aqui está falando dos ricos da época que oprimiam os trabalhadores, não pagavam o salário, até matavam. E os gritos dos ceifeiros chegavam até o céu. Eu sei de tudo isso. Antes daí dos exegetas de plantão, né, vem aqui já criticar, né, essa explanação. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é coisas próximas, parecidas
não específicas. Eu quero trazer aqui, seja governo, seja super religiosos, eles estão preocupados exatamente de tirar o que o pobre tem, né? E aí eles de fato pegam essas pessoas e dizem: não deixem de se reunir, né? Maior é Deus, não tenha medo desse vírus, porque esse vírus aí não é maior do que Deus. E aí cada um faz seus vídeos na internet, uns falam: olha, cuidado, irmãos, vamos se reunir. Muitas igrejas estão cancelando os cultos, fazendo os cultos, vídeo, né, conferência, entre outros. Amanhã aqui nós tínhamos aqui a reunião do Senhor, nós também, mesmo pouquíssima gente que reunimos aqui nas casas, nós deixamos para estar fazendo isso para frente. Por quê? Exatamente entra agora, né, no quarto ponto, onde você vai ver que nos Salmos, por exemplo, 55, né, o salmista ali passou medo, tiveram medo e momentos de angústias. E isso, meus irmãos, eu quero dizer que não é vergonha para quando religiosos chegar a você e falar: nossa, você não está se reunindo por causa dessa bobeirinha do vírus. Não, você tem que entender que nós temos um Deus que nos salvou o Espírito. O nosso corpo ainda nessa terra, que é morada do Espírito Santo, ele tem que ser bem cuidado, bem alimentado, bem zelado. E se nós possamos nos esconder, nós escondemos sim. Por quê? Porque em Salmo 55, vamos ver lá o que acontece em Salmo 55, para a gente aí dar continuidade. No Salmo 55, a partir do verso 2, diz assim, deixa eu ver aqui se é o verso 2 exatamente. Olha só como que o salmista está aqui. Dá ouvido à minha prece, ó Deus, e não te furte a minha súplica. Dá-me atenção, responda-me, estou divagando em meu lamento. Estremeço a voz do inimigo. Frente aos gritos do ímpio, faz recair males sobre mim e me acusa com raiva. Meu coração contorce dentro de mim, e sobre mim caem terrores mortais. Verso 6. Medo e tremor me penetram, e um calafrio me envolve. E eu digo: quem me dera ter asas como pomba para eu sair voando e pousar assim? Eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Sabe quem está aqui falando esse salmo? O homem segundo o coração de Deus. O homem diz que está dando calafrios. E os religiosos de plantão não entendem isso. Eles só leem o Antigo Testamento como convém. Nós vivemos pela graça, mas eu leio o Antigo Testamento quando há princípios para ser apresentado aqui. Então, imagine o seguinte. Diante disso, nós vemos também 2 Crônica, capítulo 20, do 3 ao 12. Josafá com medo também e clamando a Deus. Também nós vamos agora para o último ponto, que é: a igreja já passou muitas vezes por situação de morte e teve que se refugiar. Nós vamos para Atos, capítulo 8, né? Atos, capítulo 8. E eu quero depois finalizar explicando o que significa igreja, para que possa compreender que não há um problema como um irmão meu hoje no grupo da igreja, um grupo do WhatsApp da igreja, um irmão chamado Joaquim, um irmão que nós estimamos muito. Ele realmente respondeu o pôster lá que eu tinha colocado, e com muita sabedoria, eu até elogiei em Cristo Jesus, que de fato é isso. Nós estamos aprendendo a viver em espírito e em verdade, que as nossas vidas, o nosso corpo, reunidos em espírito, é a habitação do eterno. Então, seja na sua casa, ou no campo, ou no apartamento, ou num galpão, desde que não tenha muita gente, que vai até contra a lei do nosso estado, daqui a pouco vai estar realmente proibindo a aglomeração, literalmente. Então, meus irmãos, diante disso nós temos que entender
que ele foi correto em dizer que nós somos a igreja e a morada do Espírito Santo. Como de fato nesse canal aqui, quem assistiu os vídeos anteriores vai estar com certeza sabendo exatamente que nós pregamos há mais de 8 anos que nós estamos fora desse sistema, onde acha que a igreja é um local que tem que ir e não ser e viver. Mas, pois bem, vamos para o quinto e último ponto para finalizar esse vídeo, que já deu meia hora aqui. A igreja já passou por muitas vezes por situação de morte. E aí eu quero ler aqui um texto aqui bem rápido, de Atos 8, do 1 ao 3, que diz assim: Ora, Saulo, que é o apóstolo Paulo, estava de acordo com a execução de Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado, no versículo anterior. Naquele dia, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Não é o prédio, entenda, não é a placa do Edi, do Silas, não. É o corpo da igreja, ou as pessoas vivas, onde podia andar, correr, fugir. Então, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos com execução, todos com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo Paulo, devastava a igreja, entrando pelas casas. Peraí, eu não entendi. Como é que devastava a igreja entrando nas casas? Por isso que eu quero dar uma ênfase maior nesse último ponto aqui, para que as pessoas possam compreender. Como que vai devastar o prédio do Poder da Mundial de Deus, ou a igreja lá do Edir Macedo do Brás? Como que vai devastar a igreja entrando nas casas? Vocês puderam compreender como que esse sistema está totalmente errado, em desacordo com a palavra de Deus? Aqui diz que Paulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava os homens e mulheres e metia-os na prisão. Essa é a igreja, homens e mulheres, e jogava na prisão, e os seus filhos e filhas ficavam aí dispersos ou com algum parente. Então, e tudo isso por causa também, volto a dizer, da ambição humana, porque ali Paulo julgava ser justo, está fazendo aquilo ali, porque aquela falsa seita do Jesus Nazareno estava atrapalhando ali todo o movimento judaico que eles entendiam que estava a serviço do Deus Elohim, o eterno Deus, o Jeová, depende como queira chamar. Então aqui também nós vamos para o capítulo 9, aqui mesmo de Atos, do verso 23 ao 25, que diz assim: Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo, o apóstolo Paulo, mas Saulo teve conhecimento dessa trama e vigiavam até as portas da cidade, dia e noite, para o matarem. Então os discípulos, numa noite, fizeram descer pela muralha em oculto em um cesto. Agora a pergunta que não quer calar é: se Paulo estava com Deus, tinha Jesus Cristo e o sangue de Jesus tinha o purificado, por que Paulo fugiu? Aí alguém pode dizer: porque Paulo tinha uma missão, meu irmão. Paulo tinha uma missão. Todos nós temos uma missão. Mas nós devemos sim privar as nossas vidas físicas de todo o mal que sobrevém a vós e a nós. O ser humano, ele quando vê o mal diretamente diante dele, seja por um bandido, seja um acidente ou uma fera, ou até mesmo uma doença, ele teme. Isso está na natureza humana. Tudo que é ruim, nós repelimos para o lado, ou nos afastamos. O que eu quero trazer com esse vídeo de hoje para finalizar? Eu quero trazer em um momento desse compreensão. E compreendo também aqueles que não têm medo, que falam: eu não tenho medo, Jesus é maior. De fato Jesus é maior.
Mas eu sei que Ele me salvou e eu sou salvo, o Espírito. Mas eu tenho preocupação dos meus filhos, da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus parentes. Todos nós temos essa preocupação. Nós moramos em um país que a cultura da periferia onde moramos aqui, alguns têm 1, 2, 3, 4, 5 membros dentro de 1, 2 quartos. E quando a coisa realmente acontecer, que eu espero que não aconteça em Deus, mas se Deus quiser, Ele faz ou não faz, depende dele, exclusivamente dele. Eu sou positivo até entender que Deus pode repelir tudo isso e cessar. Mas eu também sou realista em compreender que as pessoas só vão ter noção quando vê vizinhos e pessoas próximas tendo grandes dificuldades, até mesmo de atendimento dos hospitais. Mas o que eu quero concluir com tudo isso? É que os que estão em Cristo, cuidem-se da sua saúde, se isolem, façam o máximo para compreender a fragilidade que nós somos, a ambição que é antes, durante e após o caos, que pode nos sobrevir, que ainda vem pior do que a própria doença coronavírus ou Covid-19, seja como vocês queiram chamar. Ignorar a vergonha que as pessoas passam em poder usar máscara em certo lugar, e aí só você está de máscara, e nós temos ali no nosso íntimo uma vergonha de não poder usar, ou porque alguém pode falar, não, isso é bobeira, isso é bobagem. Não, tomem cuidado, meus queridos irmãos, e prestem atenção agora aos ouvintes que ainda não compreenderam ou não determinaram a sua vida para ser entregue ao antídoto verdadeiro que é Jesus Cristo. Por quê? Porque mesmo que essa vida morra de fato, e que vai morrer, todos nós estamos caminhando para a morte, fisicamente, mas Ele deixou uma promessa e uma garantia, que é o Espírito Santo, em dizer que mesmo que nós morramos, ou estamos mortos, nós viveremos, porque se Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Essa é a promessa do Pai. Essa é a promessa do Pai, dada através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que está esperando para estar se renunciando internamente, para estar aceitando esse remédio maravilhoso que é Cristo em sua vida? Não espere. Não espere mais um segundo. Não por causa dessa situação atual, que as pessoas têm uma mania, que na hora que a coisa aperta, é o fim do mundo, apocalipse, aí todo mundo usa máscara, faz sinal da cruz, nada contra quem faz, mas a questão é, perigos a todos os momentos nós estamos prontos e não prontos a passar. Por isso que eu trouxe aqui o tema da fragilidade humana. Nós podemos acontecer coisa conosco de todas as formas que vocês podem imaginar. Então, não é só apenas esse problema atual, mas centenas de outros problemas que poderia ser evitado se não houvesse uma cultura de despreocupação com a população, uma cultura de ganância onde o poder está acima de tudo, uma cultura de que mesmo nós tomamos muito banho, mas nós não temos hábitos de alguns tipos de higienes básicos, como esse que agora muitos estão ainda tentando adaptar e muitos ainda nem começaram, estão nas suas próprias vidas ainda, pondo a mão na boca, comendo qualquer coisa que pega, não há problema nenhum, porque ainda não compreendeu o risco e a fragilidade do que é a raça humana diante de todas essas coisas. Mas para finalizar, longe de mim, longe desse canal, trazer aqui um vídeo como se fosse um vídeo apocalíptico, ou um vídeo de caos, um sentido aqui para deixar negatividade. É ao contrário. O que eu quero trazer aqui hoje, o que eu trouxe, o que eu apresentei, é tentar compreender e também expor a forma que eu estou tentando compreender o quanto nós
A raça humana em geral, inclusive os poderosos, são frágeis. Porque mesmo eles com tanto dinheiro, eles não conseguem combater algo tão minúsculo, tão pequeno. Amém? Então, reflitam sobre tudo isso que foi falado aqui. Poderia ter muitas outras coisas que poderia comentar. Esqueci de um ponto final que eu ia ler, mas agora não vou ler mais. Para aqueles que não compreendem, que possa estar reunindo nas suas próprias casas fechadas as pessoas do primeiro século, igreja, se reunia escondidos, em grutas, em casas a portas fechadas, porque o mal naquela época não era um vírus, eram pessoas que vinham para matar. Mas tanto pessoas que vinham para matar quanto o vírus, ela vem também para ceifar nossas vidas físicas. Então, cuidem-se. Em Romanos capítulo 16, verso 3 e verso 21, deixa bem claro, né? Para finalizar, eu vou ter que ler, para aqueles que não compreendem o que significa igreja aí, né? Para os religiosos de plantão, referente àquela parte, eu vou ler o verso 3 apenas e o 21. Verso 3 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas gentios, e também saudai a igreja que se reúne em sua casa. A minha pergunta final é: igreja, prédio, como os religiosos de plantão conhecem, entra dentro de uma casa? Ou são pessoas que entram dentro de uma casa? E para finalizar, verso 21, para ficar melhor ainda, verso 21, Romanos 16, 21. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador ou colaborador, e também Lúcio, Jasão, Sosipatro, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi essa carta. Saúdo-vos no Senhor, saúdo-vos Gaio, saúdo-vos Gaio, que hospedar a mim e a toda a igreja. Olha só que interessante. Imagina você pegar toda a igreja, que eles dizem por aí que é igreja, templos, e colocar dentro de uma casa de alguém. Será que é possível isso? Então reflitam, leiam atentamente a Escritura, meus irmãos e visitantes, e observe o que está escrito, e deixe de ouvir o que esses super religiosos de plantão vêm dizer em um momento de caos como esse. Porque ao invés de trazer observações como essas, eles aproveitam para dizer que é o fim do mundo, e não é. Segundo a Escritura, está bem claro que não é dessa forma, né? Apesar de ter uma grande dificuldade de cronologia referente à escatologia do fim do mundo, mas eu quero dizer que a importância de compreender tudo isso nesse momento atual é para que, de alguma forma, nós tiramos algum proveito positivo, mesmo na dificuldade. Amém? Então, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia falar muitas outras coisas, mas por hora é exatamente isso aí, simples assim. Vai ter aqueles que vão gostar e aqueles que não vão. Paciência. Peço apenas os que gostem, se inscrevam e dê o like. E os que não gostam, me perdoe pela minha fragilidade humana de não poder apresentar aqui algo melhor. Amém? Mas eu apresento para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos e fique com Deus.